Sejam muito bem-vindos, estamos iniciando mais um episódio aqui no AlmaCast, com um episódio de podcast business com a Seleto, especialistas em odontologia e saúde. Estamos recebendo a Cristina Vilaverde, a Juliana Vilaverde Rabelo, a Vitória Vicente e a Catiele Silveira. Sejam muito bem-vindas, Cristina, Juliana. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade, estamos muito felizes de estar aqui. Nós que estamos muito felizes em receber vocês e saber um pouquinho mais sobre a Seleto, né? E eu quero ouvir essa história linda aí, conta pra nós, vamos começar pela Cristina, né? Contando pra nós um pouquinho sobre a tua história, como é que tu chegou ali até a Seleto, ser a Seleto. Eu sei que teve uma historinha antes disso, né? Conta pra nós, Cris. Então, eu me formei em 1982, em outubro. Esse mês estou fazendo 41 anos de formada. Olha! E tudo começou na Borges de Medeiros, na Cidade Alta, por onde eu trabalhei por 34, 35 anos. E trabalhei muito tempo sozinha. E a odontologia era assim naquela época, né? Até a minha filha mais velha, a Fernanda, se formar, trabalhou comigo, depois também saiu do estado. A Juliana em seguida se formou e eu fiquei sozinha esperando as filhas. E então começou uma parceria. Aí agora a Juliana pode comentar o que foi quando nós duas começamos a trabalhar. A mãe, como ela falou, naquela época era assim, né? O dentista trabalhava sozinho, até porque até hoje o cirurgião dentista se forma apto a atuar em todas as especialidades. A gente tem todas as especialidades na faculdade, que tu tem ali, tu sai apto para fazer aquelas coisas. Mas como a gente sabe, no mundo de hoje, a gente acaba estudando muito, e para tu conseguir te dedicar numa coisa, tu também não tem tempo de abranger tudo. E a gente começou com essa necessidade, porque a mãe na época já estava trabalhando só com ortodontia, ela fez a especialização e focou na ortodontia, e eu entrei fazendo toda a parte clínica e tudo, e em seguida também fui fazer a especialização em orto. Então, a gente começou a ver a necessidade de ter especialista, que a gente vê que atualmente tu tem que estar numa área mais direcionada para conseguir dar o melhor para aquele paciente, para ter a saúde. A gente precisa estar sempre atualizada, né? Porque muda muito tudo, muito rápido. Então, a gente sentiu essa necessidade, assim. A gente ainda tem não é que a gente não faz as outras coisas, faz, mas tem que ter o especialista para ter a novidade, para ter o que está vindo de novo aí, né? A gente tem que estar sempre atualizado. Então, a gente começou com essa necessidade, e aí eu comecei a ter colegas e amigas que estavam fazendo outras especialidades, e a gente começou a chamar para fazer alguns casos especiais e tudo, e iam até o nosso consultório lá na Borges. Isso, acho que a gente ficou uns 2, 3 anos. Contando 2000 e... Eu me formei em 2012. Até 2016 surgiu a ideia da Seleto, assim, nasceu a Seleto, vamos dizer assim. Eu me formei em 2010, né? 2010. Então a gente levou uns 2, 3 anos, a gente ficou só nós duas. Isso. Depois a gente foi trazendo outras pessoas que vinham fazer alguns casos, aí começou a aumentar para trabalhar um dia na semana. E aí a gente foi vendo essa necessidade de ter os profissionais, mais profissionais com a gente sempre, sabe? E aí a gente teve essa ideia a gente queria muito melhorar o consultório, porque já era num prédio mais antigo lá na Borges, onde a mãe vinha reformando, sempre atualizando, mas a gente queria fazer uma mudança grande, assim. Então a gente começou a procurar um outro lugar e surgiu a ideia da clínica. Nisso a gente já também sentando e conversando, entendeu que a gente queria atender o paciente como um todo. Então a gente queria outras especialidades junto, assim. A gente daí foi psicóloga, nutricionista. Não, que abrangesse não só na área da odonto, mas sim na área da saúde. Porque né, a gente tem que tratar, é um ser humano que tá ali. Então, quanto mais a gente conseguir acatar todas as necessidades desse paciente, melhor. E a gente vê que acontece muito isso, assim.
paciente que é nosso paciente odontológico, é paciente psicólogo, é paciente da nutricionista, né? Fono. Então, a gente consegue, a fono principalmente, integrar muito com a odonto ali, mas a gente acaba integrando tudo, assim, e o paciente se sente à vontade, porque já é um lugar que conhece, que gosta. Então, a gente teve essa ideia e em 2017 a gente conseguiu fazer a mudança, nos mudamos para o Passeio aqui e acho que de lá para cá a gente está em quantas profissionais são? Colaboradores saem, entram e nós nunca paralisamos. Estamos sempre procurando melhorar, mudar, acompanhar o movimento, como tu disse, as coisas vão evoluindo, né? Vimos que o paciente gosta de ser tratado como paciente, como que a sua saúde seja avaliada, o que ele tem condições de fazer, porque às vezes o que ele quer não é o que ele tem condições, porque a saúde geral implica muito nisso. Então, a gente está desenvolvendo agora uma visão mais, vamos dizer assim, mais humana, mais geral, para atender esse paciente que gosta de fidelizar um atendimento. Que história linda. E como tu falou, quando tu iniciou, provavelmente tu fazia praticamente todas as funções ali, né? E depois foi se modernizando e foram surgindo as necessidades das especialidades, como a Juliana falou, né? Assim como um outro médico, acredito, me corrija se eu estiver errado, mas um clínico geral também tem ali a medicina, tem os seus... As suas especialidades, a odonto também tem. E isso é interessante porque às vezes as pessoas não sabem, né? Que aquele profissional é especialista naquela área, né? E eu noto também, não sei se tu pode me dizer isso, mesmo na área médica, que tu gosta de ter alguém que te indique um profissional, que te oriente num tratamento. Então, nós estamos também voltados para isso, entendeu? Para ajudar na orientação de tratamento, de fidelizar o paciente e ter uma recepção do paciente assim um pouco mais humana, que ele tem alguém para ser orientado. Perfeito, é uma relação de confiança, né? Foi ela que me indicou, eu estou aqui fazendo todo, né? O meu acompanhamento aqui está sendo completo. E acaba que tem que ir para uma especialidade e aí, normalmente, a dentista ou a profissional que vai acompanhar ali, a gente pega e faz de tudo para iniciar e terminar aquele caso, né? Porque tem muitas... A gente escuta muita reclamação de alguns pacientes que vêm de outros lugares, assim, eu comecei meu tratamento, e daí no meio do tratamento já mudou, e daí depois já mudou de novo, e acaba toda semana que eu vou lá é alguém diferente que me atende. Então, isso, o nosso público é justamente quem está procurando essa fidelização, assim, quem quer um profissional de confiança, alguém que ele conheça, alguém que esteja disponível, né? Então, o nosso foco realmente é esse, assim. E atualmente, como é que está sendo a rotina na clínica? Juliana, qual é a tua especialidade hoje e o que tu oferece para os teus pacientes? Eu sou especialista em ortodontia e trabalho também com estética dental. Eu fico mais direcionada para a parte da orto e da estética e acabo também ajudando nos outros casos, como a gente comentou, de orientar os pacientes e o profissional que vai atender eles, né? Como a mãe, né? A mãe também trabalha com ortodontia, mas como ela disse, ela tá há 40 anos aí no mercado, então ela tá diminuindo o ritmo, tá mais calma, assim, e acredito que ela vai cada vez mais passando, a gente vai absorvendo dela mais conhecimento, né? Sim. E o que te encanta hoje no teu trabalho, hoje, quando tu pensa assim, eu gosto de fazer o que eu faço por isso? A satisfação do paciente quando tu termina o tratamento, assim. Aquele paciente que realmente procurou, querendo muito uma mudança. A odontologia, ela acaba afetando muito na autoestima do paciente, né? Então, isso é muito legal, assim, de tu ver. Às vezes, tu vê durante o tratamento, assim, o paciente que chega já com alguma queixa estética, alguma coisa assim, principalmente na orto, ele vem já mais tímido,
pelo aquele motivo que ele abordou, né? Que ele queria melhorar. E aí tu vai vendo durante o tratamento que, daí já começa a melhorar a estética, o paciente já começa a sorrir mais, já começa a vir mais arrumado. Então tu nota que tu ajudou de uma maneira positiva na vida desse paciente, né? Isso é o que me dá mais satisfação. Que coisa linda. Olha, o teu olho assim, ó, brilha quando tu fala. Muito legal te ouvir, que legal. E o que é um mito hoje que tu gostaria de desmistificar dentro da tua profissão com os teus pacientes? E futuros pacientes que estão nos ouvindo, né? Sim. Eu acho que na odontologia tem muito essa coisa do medo, né? A grande maioria dos pacientes tem algum receio ou fica desconfortável durante a consulta. E eu entendo, porque eu sou paciente também, e não é a melhor coisa ali, tu ter que ficar de boca aberta, alguém mexendo, é uma coisa sensível, então tu tem que ter confiança em quem tá fazendo isso. Mas o que eu quero desmistificar é que normalmente o medo é muito maior do que o que a paciente passa durante o procedimento. Então, normalmente é um nervosismo ou é uma experiência que teve criança mais nova, que normalmente vem traumatizado. Principalmente também eu digo muito isso, eu ainda tendo criança, então eu digo muito assim para os pais iniciarem cedo, trazerem cedo, mesmo que seja só para fazer a profilaxia, para, né? Tem pacientes que eu tenho as primeiras consultas que eu não consigo fazer profilaxia, mas eu explico para os pais, olha, ela tem que vir, eu tenho que ganhar a confiança dela primeiro, ela tem que estar confortável aqui, para que eu possa iniciar, mesmo que seja só uma profilaxia, às vezes já ter que fazer alguma restauração, alguma coisa, mas é bem importante isso. Quanto mais cedo tu começar, mais difícil vai ser de gerar algum trauma nesse paciente, né? Boa, adorei. E explica pra nós o que é profilaxia. Profilaxia é a limpeza que a gente fala. Ah, boa. Termo técnico, né? Eu fiquei sem entender o que será que é profilaxia. É o costume. Mas a profilaxia é a limpeza, e principalmente em criança, é a limpeza com uma escovinha no motorzinho e flúor, aplicação de flúor para proteger. Mas assim, tem criança que chega que não deixa, não abre a boca na primeira consulta. Então, tu tem que ter esse jogo de cintura também. E também entender que aquela criança tem que se sentir confortável para estar ali, né? Até pegar uma confiança em ti e deixar tu fazer um tratamento. Boa. Teria alguma dica que tu já queria deixar para os teus ouvintes, para os nossos ouvintes aqui que estão acompanhando esse episódio? A dica é sempre visite seu dentista, né? Porque acaba que a gente, às vezes a gente vai olhar na correria da clínica e já passou bastante tempo e todo mundo diz, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Visite regularmente, assim, porque é muito importante isso, a gente começar a fazer essas revisões e evitar grandes tratamentos futuramente. Perfeitamente, Juliana, muito legal. E agora eu quero ouvir da Cristina. Vamos conhecer um pouquinho mais da Cristina. O que tu faz hoje, né? A Ju já deu spoiler aqui, que tu está parando, ficando mais na parte de apoio, né? Parando no sentido do administrativo, tirando um pouco da mão da massa, ficando mais, né, no ensino, no apoio, na ajuda. Conta pra nós um pouquinho como é que é a tua rotina na clínica hoje. Eu sou especialista em ortodontia. E o meu brilho do olho é as crianças. Eu adoro, tenho uma afeição pela ortodontia infantil. Preventiva, né? Porque ela é preventiva justamente por isso. Então, eu já vi muito disso. Meu know-how é muito grande em saber que tu muda a vida de uma criança, tu muda como ela dorme, tu muda como ela respira, tu melhora o crescimento dela em tudo. Então, eu acompanho isso há muito tempo, porque eu sou formada e vim para essa cidade onde, não só essa cidade, como qualquer outra do interior, tinha, como dito popular, só coloca aparelho depois que troca todos os dentes. E isso realmente é um mito, né? A intervenção infantil é muito importante, no momento que tu vê uma discrepância, uma má oclusão. Tem horas que tu tem que intervir, tem horas que tu pode dizer para a mãe sossegar, não precisa, tu pode voltar daqui a 1 ano, eu vejo daqui a 6 meses, ou tu tem que dizer para a mãe, não, é agora, porque depois não dá, né? Porque essa criança respira mal, mastiga mal, dorme mal em função de uma mordida cruzada, por exemplo. Então, tu faz toda a diferença, tu vê aquele crescimento bonito, a face se harmonizar.
e depois eu vejo, né, elas transformadas em moças bonitas, depois tendo filhos. E uma coisa bem interessante é que eu chamo as minhas pacientes para trazerem os filhos, porque eu já sei que elas têm uma genética, uma tendência, então a gente já cuida das crianças desde o início. E isso realmente faz uma diferença. E isso é o meu brilho dos olhos. Sim, realmente dá pra ver o teu entusiasmo em falar sobre isso. Agora, uma curiosidade, nós estamos aqui com mãe e filha. Acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo sabem que temos aqui mãe e filha. Mas, assim, no dia a dia, como é que é? Vó e mãe, assim, também rola uma pressão, né, com as crianças? Vai escovar os dentes? Como é que funciona, assim, essa coisa em casa? Tu sabe que lá em casa é muito tranquilo, assim, porque eu acho que isso acaba estimulando ela. Às vezes ela vai... as mães me relatam que tem dificuldade em deixar as crianças deixarem a mãe escovar. E ela diz pra mim, mãe, tu escova pra mim porque tu é dentista, né, mãe? Ou ela quer escovar e depois tu termina pra mim, né, mãe, porque tu é dentista. Então, pra mim, acaba sendo uma facilidade, sabe? Mas desde pequenininha, né? Então, eu acho que por isso que eu não tenho muito essa dificuldade. Não quero escovar o dente. Porque já virou um hábito. Desde muito pequenininha, ela tem a escova de dente. Todo dia, aquelas rotinas de escovar quando acorda, depois do almoço, antes de dormir. Então, lá em casa, graças a Deus, a gente não tem essa dificuldade. Que amor. E a admiração dela por ti também, Claro. né? A vovó e a mamãe são dentistas, Sim, né? Ela diz, caiu um dente. E esse dente minha mãe tirou. O próximo é minha avó, mãe. Porque tu é dentista, né, vó? Dentista, vó, que amor. Que coisa mais bonitinha. Cris, explica pra nós qual é a diferença de dentista e ortodontista, né? A gente tava falando nos bastidores e eu fiquei super curiosa e eu pedi que tu explicasse aqui pra nós, pra não explicar só pra mim, mas pra todo o pessoal que tá nos ouvindo. E principalmente para as mães entenderem que assim, eu levei minha filha no dentista, tá tudo ok. É diferente tu levar do dentista do que tu levar no ortodontista. Então, eu gosto muito de dizer, toda criança merece uma consulta no ortodontista, porque ele vai avaliar mordida, crescimento facial, desenvolvimento facial, então é diferente. Então, toda criança merece uma consulta no ortodontista e hoje a gente tem uma campanha nacional linda, que é o Julho Laranja, que eu enfatizo sempre, é que consulte a sua criança, leve a sua criança no ortodontista, você vai evitar muita coisa e vai melhorar muito a vida dela. E às vezes vai melhorar de imediato a qualidade de vida dessa criança, né? Que nem a mãe disse, tem criança que dorme mal e às vezes não sabe, é respirador bucal. Então tem várias coisas que realmente, para dar o diagnóstico, é o ortodontista. Que tudo Ronco isso... e apneia, o Julho Laranja desse ano frisou bem essa parte, de avalie seu filho, como ele dorme. Que legal. O ronco e a apneia do sono, que são bem importantes também. Muito interessante, gurias. Que aula de conhecimento que estamos tendo aqui. Muito legal. Então, a Seleto nasceu em 2016. De lá para cá foi se modernizando tanto as especialidades ali, quanto também o quadro de profissionais, né, dentro da Seleto. Conta para nós como é que foi esse caminho até aqui. A gente busca sempre uma compatibilidade de pensamentos, de trabalho. Então, assim fomos agregando profissionais, colaboradores. Uns se identificam, outros não, é normal em qualquer empresa. Então, em 2018, a Vitória entrou para o quadro e assumiu muito bem esse trabalho dela. Nós precisávamos de uma pessoa mais presente, que tivesse mais constância de atendimento. Então, ela sempre foi muito solícita quanto a isso. E então, em 2023, ela entrou para o quadro de sócios da Seleto. Então, hoje ela não é uma colaboradora, é nossa sócia. Estamos agora com a Vitória Vicente, junto com a Juliana Vilaverde, que vai nos contar como é que foi o início dela, né, na Seleto. Seja muito bem-vinda, Vitória. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu iniciei na Seleto, então, em 2018, setembro de 2018, como clínico geral. E a partir da demanda de pacientes, acompanhando a Ju, acompanhando a Cristina, né, dentro da ortodontia, eu já tinha, no início da faculdade, eu sempre disse que eu ia, né, ser orto e acompanhando elas ali, foi onde eu decidi iniciar a especialização
Acho que depois de uns 2 anos de Seleto, eu iniciei a especialização. E hoje faço parte do time da Seleto e das ortodontistas também. Então deu muito certo a nossa parceria, assim, porque a Vitória chegou num momento que a gente realmente precisava de alguém para nos ajudar ali diariamente e que estivesse disposta, né, a abraçar junto com a gente ali a clínica. E ela tinha essa identificação com a ortodontia também, que eu e a mãe somos ortodontistas, então deu muito certo. E de lá pra cá ela se dedicou muito, teve muito presente, assim, nos ajudou, foi nosso braço direito mesmo ali dentro. E então nesse ano ela entrou pro nosso quadro de sócias, né? Ela faz parte da nossa sociedade. E como eu disse, a mãe já tá numa fase que tá diminuindo, então a mãe acabou abraçando muito essa parte administrativa da clínica, que também acaba tendo uma demanda grande, né? Que quanto a gente vai crescendo e a demanda vai aumentando também. Então, a Vitória conseguiu nos ajudar muito, assim, e tá cada vez mais presente e atuante dentro da clínica. Conta pra nós, Vitória, como é que é a tua rotina hoje dentro da clínica, como que tu atende os teus pacientes, como é que é o teu diferencial para fazer o teu trabalho? Então, hoje na Seleto, eu atuo em todas as áreas, né? Não só na ortodontia. Eu sou, além de clínica geral, eu sou capacitada em harmonização facial. Então, assim, o paciente entrou na Seleto, num primeiro momento eu realizo a anamnese com o paciente, tá? Que é como uma conversa, uma entrevista com o paciente. Por quê? Porque eu acho, assim, que na odontologia, a odontologia nunca foi só sobre dentes. A gente precisa ver o paciente como um todo, né? Eu preciso conhecer, né? Tu é a Renata, o teu histórico, então, a queixa principal, ouvir o paciente, né? O principal de tudo é saber ouvir o paciente. Porque às vezes ele vai lá buscando uma coisa e aí dentro de uma conversa tu acaba descobrindo outras, né? Então a gente, eu acho muito importante essa primeira conversa, essa primeira consulta com o paciente. Acho que isso é um grande diferencial. Não é só o paciente chegar no consultório, já senta direto na cadeira, né? Tem uma restauração e é isso que eu vou fazer. E sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Esse primeiro atendimento, depois, claro, a gente tem muitos pacientes, né, que acabam se tornando amigos e tudo mais, mas essa primeira consulta, ela é muito importante. A gente precisa saber ouvir o paciente. Como a Juliana falou anteriormente, né, a questão e visitar o dentista periodicamente, né? Existe um tempo ideal, assim, que as pessoas consultem um profissional? Normalmente, né, a gente aconselha a cada 6 meses, né? Por quê? Questão de prevenção, né? O paciente, às vezes, uma cárie no início, ou algo que, né, é a história de que o paciente, às vezes, espera, que a gente sempre diz, né, espera doer para procurar o dentista. Então, o que é uma coisa que eu faço também? O paciente, digamos assim, fez tudo o que tinha para fazer comigo. O que eu faço é deixar o paciente agendado, porque o que acontece? 6 meses, a gente pisca e passou. E a gente, muitas vezes, acaba não lembrando. A gente acaba se passando também, né? Então, por isso, a gente sempre deixa agendado. O paciente também, mas já deu 6 meses, já tá me chamando pra consulta de novo, né? Nem viu o tempo passar. Então, a gente gosta sempre de deixar o paciente agendado pra gente lembrar de chamar também, pra gente ter o acompanhamento do paciente, pra não deixar, né, qualquer outra eventualidade acontecer e tratar aquele paciente no início. A gente diz que a prevenção sempre é a melhor opção, né? Que interessante essa observação que tu fez agora, que a clínica deixa agendado. Isso, com certeza, é um grande diferencial da clínica de vocês. Porque, realmente, a gente se passa no tempo. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia, né? Onde ninguém saiu de casa em 2 anos. E se a gente for pensar, às vezes a gente se perde no tempo pensando, faz pouquinho tempo que eu fui. Exatamente. Quando vai contar no dedo, faz mais aí de 2, 3 anos, né? A vida hoje é muito corrida, né? Tudo é muito instantâneo, a gente faz várias coisas no dia, então acaba que... E realmente, daí às vezes, mesmo a gente deixando agendada, aquele paciente naquele dia não consegue vir, não sei o quê. Aí, às vezes eu vou pegar uma ficha lá, o paciente, nossa, mas eu já tô... já tava, 2 anos que eu não te vejo, né? Passa muito rápido. Então, uma maneira de melhorar isso é a gente já deixando a consulta agendada da revisão, né? O melhor é sempre ser só a revisão. A gente já faz essa consulta para prevenção, para que não tenha que ser feito outros tratamentos.
depois. Maravilhoso, gurias. Que legal saber mais de vocês, mais da Seleto, né? Automaticamente aí a gente fica conhecendo essa clínica que é tão especial aqui na nossa cidade. Vitória, conta pra nós, né? Tu já contou um pouquinho da tua rotina dentro da clínica, né? O que tu faz e qual é um mito, né? A mesma pergunta que eu fiz para as meninas ali. Qual é um mito hoje na tua profissão que tu gostaria de desmistificar? Alguma dica que tu quer dar para os teus pacientes? Fala um pouquinho para nós. O mito, no fim, eu já tinha, né, mais ou menos dito ali que nunca é sobre dente, né? Que era o que eu já tinha comentado ali antes. Porque o paciente, a gente precisa visualizar ele como um todo, a gente precisa saber que muitas vezes o paciente é diabético, que o paciente é hipertenso ou oncológico, então a gente não está tratando só o dente, a gente está tratando um ser humano, né? Então, eu acho que isso é essencial. Nos bastidores nós estávamos conversando, né, sobre toda a trajetória da Cristina, né, uma trajetória aí de longa data no ramo da ortodontia. E vocês comentaram sobre os alinhadores, é isso? Isso mesmo. Que onde a Cristina foi uma das pioneiras aqui na nossa cidade e vocês vêm trazendo esse produto cada vez mais moderno, né? Expliquem para nós um pouquinho. Tanto a Ju quanto a Vitória, eu tenho certeza que terão aí um bom know-how para falar sobre esse assunto para nós. Então, a mãe em 2003 já fazia as atualizações fora, né, nos Estados Unidos, e lá ela pôde ver e aprender sobre esses alinhadores. O que era uma coisa muito distante ainda e muito inacessível, nem tinha no Brasil ainda quando ela estava fazendo esses cursos. Então, com o passar do tempo, foi chegando no Brasil, foi ficando uma coisa mais acessível, assim. E em 2015, eu acredito, a mãe fez o primeiro curso aqui no Brasil. Depois, em 2017, eu fiz o Invisalign, que é o mais conhecido, assim, de nome, que as pessoas associam. E de lá pra cá, a gente tem crescido bem nessa demanda, assim, porque é uma coisa muito mais prática e mais limpa. Para quem não sabe, os alinhadores são um aparelho que não é colado nos dentes, eles são umas plaquinhas transparentes em que tu vai usar durante o dia e durante a noite, tirando para se alimentar, para escovar os dentes. E a facilidade, tu tem um evento, tu tem uma entrevista, né? Naquele momento tu pode tirar o aparelho e guardar e logo em seguida colocar de novo. Então é uma coisa muito mais prática e mais limpa que a ortodontia fixa de brackets, que é colado nos dentes. Então é uma coisa que nos interessou muito, assim, há muito tempo, mas demorou um pouco pra gente ter essa disponibilidade aqui. E a gente vem trabalhando e crescendo com isso ali no consultório, assim, e cada vez mais os pacientes têm se interessado. A Vitória trabalha bastante com isso também. A questão do alinhador é justamente o que a Ju acabou de falar, né? A comodidade pro paciente. Né, o poder tirar o alinhador para passar o fio dental, para conseguir higienizar. Porque o aparelho fixo, né? Claro, a gente consegue usar o fio dental, mas é muito mais complicado do que o alinhador que tu tira, não tem nada colado sobre os dentes, né? E hoje a demanda dos alinhadores no consultório vem crescendo cada vez mais. E os pacientes preferem justamente por essa questão estética, pela questão de poder tirar o alinhador, né? E o tempo do tratamento é o mesmo que um aparelho fixo? Como que é? Depende? Eu acho que é muito da cooperação do paciente. Porque o paciente tendo essa opção de remover o aparelho, então a gente depende muito. A gente já depende na ortodontia fixa, tá? Porque às vezes tem que usar elástico, o paciente não pode descolar os brackets. Então, a gente sempre tem essa conversa no início e durante o tratamento. Mas quando a gente passa para placas que são de tirar e colocar, então essa conversa tem que ser ainda mais enfatizada, né? A gente fica mais preso ao paciente, né? E o paciente tem que ter esse discernimento ali, que ele tá fazendo o investimento e que ele tem que se comprometer com isso, né? Mas tendo um comprometimento do paciente, é um tempo de tratamento muito perto da ortodontia fixa, assim.
em casos em que é pouca coisa, que é pouco alinhamento, é muito rápido. A gente falou bastante de saúde, né? Falamos bastante dessa parte de saúde. Agora vamos falar um pouquinho da parte estética. Eu sei que a gente falou da estética também na questão da ortodontia, né? Mas vamos falar dessa questão da harmonização facial? Contem um pouquinho pra nós essa parte. Então, a harmonização hoje é uma área muito buscada dentro da odontologia, né? Por ser uma questão estética, principalmente pelas mulheres, né? Homens também fazem harmonização, mas a maioria são mulheres. Então, eu e a Ju somos capacitadas, né, em harmonização facial. Então, dentro dos procedimentos, toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador, fio de PDO. A gente tem uma linha, né, eu e a Vitória, nessa parte de harmonização, assim, que a gente acredita muito na sutileza, né? Às vezes, o paciente vem buscando uma coisa, mas cada rosto é um rosto, a gente tem que avaliar para harmonizar de uma maneira que fique melhor para aquela paciente. Então, não adianta, às vezes, eu quero o nariz da fulana, a boca da... Então, a gente acredita muito nisso, assim, a gente tem essa ideia de, às vezes, até tu ter que mostrar pra paciente isso, né? Ela vem com aquilo meio pronto e a gente acaba mostrando pra ela que a gente vai fazer, vai realçar, mas exatamente a mesma coisa que uma outra pessoa, às vezes não cabe. Então, a gente acredita muito nisso, assim, de harmonizar. A palavra já diz, tem que ficar uma coisa agradável aos olhos, né? Então, a gente acredita muito nisso, assim, a gente trabalha com essa ideia. E a Vitória, principalmente, trabalha muito na harmonização. Eu gosto muito de dizer para as minhas pacientes que menos dentro da harmonização, que menos é mais. Né? Porque, às vezes, é justamente isso que a Ju falou. Eu quero ficar com a boca da Angelina Jolie, por exemplo. Não existe. Tu tem as tuas características pessoais. Cada paciente é um paciente. Justamente aí volta lá na questão da gente avaliar o paciente, ver o que dá para fazer, né, em cada paciente. Então, porque a harmonização hoje em dia, se tu for parar pra ver, eu acho que às vezes o paciente, quanto mais coloca, mais quer fazer, e aí acaba perdendo um pouquinho, aí já vira uma desarmonização, né? E então eu sempre digo que a gente tem que te manter como tu é e só melhorar, né? Um botox, algo que a gente vá suavizar o que te incomoda, mas não fazer aquela transformação e te deixar outra pessoa, que a pessoa vai te olhar e vai te dizer, meu Deus, Renata, o que tu fez no rosto? Eu sempre digo para minhas pacientes, assim, que o legal é quando as pessoas não percebem o que tu fez. Apenas, como tá bonita, né? Mas elas não conseguem, exatamente colocou isso ou fez aquilo. Fica te olhando, né? E não sabe o que tu fez, assim. E o mais importante também, que algumas pessoas, a gente recebe algumas mulheres, assim, que às vezes, eu tenho 30 e poucos anos, acho que eu não... Quanto antes a gente entrar, melhor, assim, porque é a mesma coisa que a gente tava falando da saúde ali, das crianças, é preventivo, né? Quanto mais cedo tu começar a intervir, menor a quantidade de tratamento tu vai ter que fazer futuramente. Então, isso é bem importante, assim, que às vezes as pessoas ficam nessa dúvida de que é muito nova, ou, né, ou vou deixar para quando eu tiver mais rugas ou mais flácida. Então, quanto antes a gente começa o tratamento, melhor é o resultado lá na frente. Isso é um mito importante para desmistificar já, né? Exato. Deixar claro aí que não é... que é preventivo, né? E não quando já quer mudar tudo, já não dá mais tempo, às vezes. É assim? Exatamente. As pessoas... Eu sempre digo, né? Eu comecei a fazer meu Botox com 24 anos. Meu Deus, mas por que tu começou a fazer Botox com 24 anos? Como forma de prevenção, né? A gente sabe que a toxina botulínica, ela age nas rugas dinâmicas, que são as rugas que aparecem quando a gente faz a expressão. As rugas que já estão ali estáticas, paradas, o Botox ele vai mais amenizar do que fazer com que suma completamente, né? Então, é uma forma de prevenção, justamente como a ortodontia, né? A gente tem que prevenir. Muito legal, gurias. Estou aprendendo tanto com vocês. Tenho certeza que as pessoas de casa também e já estão aí tudo querendo conhecer mais sobre a Seleto. Muito bom mesmo. Juliana, conta pra nós quais são as especialidades que a Seleto oferece hoje de profissionais. A gente tem uma equipe de 7 dentistas, 2 nutricionistas, uma fono e uma psicóloga.
A psicóloga está aqui com a gente hoje, que é a Isso. Catiele Silveira, né? Seja muito bem-vinda, Catiele. Obrigada, é um prazer estar aqui representando a Seleto, né? Na parte não odontológica, nessa parte de saúde mesmo. Que legal. Conta pra nós, Catiele, como é que é a tua rotina dentro da Seleto hoje e como é que tu atende os teus pacientes? Então, os meus atendimentos, né? O meu foco de atendimento é dentro da abordagem cognitivo-comportamental. A minha demanda é mais com crianças e adolescentes. Eu atendo alguns adultos que já estão comigo há mais tempo, né? Mais assim, no sentido de aspectos relacionados à depressão, ansiedade, nesse sentido. Pela confiança no trabalho, né? Na equipe. Então, esses adultos eu ainda acompanho, mas o meu foco é mais direcionado para crianças e adolescentes. Que legal. Quanto tempo tu tá na clínica com as meninas? Então, eu comecei a fazer parte da equipe da Seleto em meados de 2017. Naquele momento ali eu já estava fazendo a minha especialização em neuropsicologia, que é uma especialização voltada para avaliação e reabilitação de pacientes que tenham um déficit cognitivo. Então, pacientes que têm alguma queixa de perda de memória, de desatenção, de alguma disfunção cerebral, né? Por perda genética já, ou por alguma questão que acaba acontecendo ao longo da vida, como um acidente, como um AVC, né? Então, o foco da neuropsicologia também é avaliar esses pacientes para identificar essas perdas cognitivas, né? No objetivo de um diagnóstico, e depois reabilitar, para estar estimulando cognitivamente esses pacientes a desenvolverem essas áreas e poder ter uma melhor qualidade de vida. E a Seleto foi a primeira clínica que tu foi atuar depois de formada. Sim, eu me formei em 2015-2, né? E no ano de 2016 eu não atuei em consultório particular. E quando eu iniciei, então, foi ali em 2017, quando a Seleto também se reformulou ali, né? E se tornou Seleto, então foi nesse período. Já vem com a Seleto já desde quando iniciou praticamente, né? Já vem Desde nessa o caminhada início. com as meninas, que legal. E toda essa questão, como vocês estavam comentando, dos profissionais que tem lá hoje, que um vai indicando o outro, por uma questão de confiança, né? Tu faz esse elo da psicologia também com a odonto, como é que tu vê essa questão dentro da clínica? Sim, muitas vezes eu recebo algum paciente que vem primeiramente, né, para o atendimento odontológico e traz alguma queixa, as colegas observam, né, e encaminham, ou vice-versa também, né, tem casos como a parte estética está muito relacionada à autoestima, então a gente consegue estar fazendo essa parceria. Que interessante, muito legal saber disso, até porque, como vocês falaram desde o início, a Seleto, ela cuida da saúde das pessoas como um Exatamente. todo, né? Não, e a Catiele também tá com a gente desde o início ali, onde a gente tinha recém se mudado e reformulado a clínica. E de lá pra cá, assim, ela cresceu muito. A gente tem muitos pacientes que estão com ela desde o começo, assim, e cada vez mais a procura, porque tu pode ver só pela calma que ela conversa, né, que ela é uma pessoa super serena, super tranquila, assim, então ela lida muito bem com as crianças e com os adolescentes mesmo. E a gente quis trazer ela aqui pra mostrar isso, né, e pra ela falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Catiele, qual é um mito que tu gostaria hoje de desmistificar dentro da tua profissão? Tem alguma coisa que tu gostaria de deixar as claras aqui para nós hoje? Assim, o que a gente vê muito, né, é uma ideia de que a felicidade tem que estar sempre estampada, né, nas nossas vidas, nas redes sociais, no nosso dia a dia, né? E as pessoas muitas vezes têm dificuldade de procurar a ajuda do profissional da saúde mental, do psicólogo ou psiquiatra. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de procurar o profissional da saúde mental, o psicólogo, né? Por esses mitos, né? De
não querer se mostrar, não querer mostrar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, e a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa mostrar que todos nós somos seres humanos, somos falhos, somos vulneráveis, né? Nós precisamos da ajuda do outro, assim como as dores físicas causam sofrimento, né? O emocional também é uma dor, muitas vezes, e a gente precisa trabalhar com isso e mostrar para as pessoas que elas podem pedir ajuda, podem procurar um profissional para auxiliar, que isso é possível, que a gente pode sofrer, que a gente pode sentir dor emocional nesse sentido, né? E como é que é o teu trabalho com as crianças e com os adolescentes que tu comentou conosco, né? Que tu trabalha bastante com esse público. Conta pra nós como é que é isso na prática, dentro do consultório. Assim, a premissa é sempre poder acolher o paciente, né? A criança e o adolescente, a gente precisa sempre ter uma estratégia, assim, mais lúdica, que motive, que ele tenha interesse em ir para o atendimento, porque precisa ser algo prazeroso, né? A partir do momento que ele vai por obrigação, acaba não aderindo ao tratamento. Então, precisa ser algo prazeroso. E a gente sempre cria alguma estratégia, né? Às vezes muito individual e peculiar daquele paciente. Eu identifiquei que esse menino gosta de tal personagem. Então, eu já preciso buscar, né, aquele conhecimento dele para poder atrair ele para o atendimento, para ele poder se sentir confortável, para ele sentir confiança no atendimento, né? E como que vocês vê esse retorno dos pacientes de vocês, assim, o que vocês ouvem de feedback dos resultados desse trabalho mesmo, né? Porque a gente sabe que trabalhar com criança e adolescente é um trabalho desafiador, te admiro bastante por isso, e tu tem demonstrado aqui que tem bastante expertise nesse assunto. Então, como é que funciona, assim, como é que vocês recebem esses feedbacks mesmo das pessoas na clínica? É muito legal isso, assim, porque a gente tem muitas mães que são, às vezes, amigas, pacientes lá na clínica que acabam nos dando esse retorno, assim, né? E acabam nos falando, como melhorou depois que começou a ir na CAT, ela adora ir lá e ela melhorou nisso, melhorou naquilo, nas dificuldades, né? Então a gente acaba tendo bastante isso, assim, e acaba às vezes até que daí, das amigas mesmo, uma indica pra outra, eu levei a fulana lá porque tu não leva, e aí acaba vindo outro. Então é muito legal, assim, a Kate tá com um trabalho muito legal que vem se expandindo bastante ali, tá ficando bem conhecida. Quais são as áreas que tu considera que melhora na vida de uma criança e de um adolescente após um tratamento assim? Complementando, acho que o que a Ju comentou, né? A gente trabalha muito em parceria com os pais, com os responsáveis, né? Então, sempre que se atende criança e adolescente, também tem a parte da orientação parental, né? Que é sempre ter a frequência de chamar os pais para o atendimento, de fazer uma sessão de orientação, de poder coletar dados com eles, né, do que está acontecendo, da evolução do tratamento, e até para poder receber esse feedback deles também. Acho que também é uma forma de a gente ter o feedback, né, quando eles nos trazem propriamente no momento que a gente faz essas trocas, assim. Então, o atendimento com crianças e adolescentes, ele sempre precisa ter esse elo de parceria com os pais, para a gente poder acompanhar as evoluções, assim, né? E aí se observa, claro, evoluções nas questões comportamentais, na rotina de casa, no funcionamento escolar, na relação com os amigos, com os coleguinhas. Então, a gente percebe a evolução da criança como um todo, assim. E legal que escutando a Kate falar, assim, eu tava pensando que vem com a nossa ideia da clínica, assim, né? De tratar como um todo. E então, não só na ortodontia, que nem a mãe tava falando dessa prevenção, que o quanto antes tu levar, melhor, menos dificultoso vai ser lá na frente para aquela criança. Na parte da saúde mental também, né? O quão importante é tu ter essa visão de que a tua criança tá precisando de ajuda nesse momento e ela poder ter acesso a isso e isso ajudar muito ela a não ter problemas lá na frente, né? Não ter traumas adulta
que vai ser muito mais difícil de se abrir, de conseguir enxergar o que tá incomodando ela. Então a gente tem todo um contexto que acaba se expandindo para todos os profissionais. Catiele, deixa uma mensagem para as pessoas que nos ouviram, né, acompanharam esse episódio. Então, desde cedo, assim, desde adolescente, né, eu observava muito as pessoas e me chamava a atenção o sofrimento, né, as dificuldades, as limitações, assim. E aí eu pensava que eu precisava atuar em uma área que eu pudesse auxiliar as pessoas a serem mais felizes, a encontrar o prazer das suas vidas, né? E acho que isso complementa com os outros profissionais da equipe, que com certeza também tem essa premissa, né, de estar colaborando para que o paciente, para que aquela pessoa que chega e possa ser atendido, se sinta mais satisfeito, se sinta mais feliz, né, tenha uma melhor qualidade de vida. Então, o que eu penso é que a gente precisa sempre fazer e atuar com aquilo que faz sentido para a nossa vida. Porque se faz sentido para mim, eu vou conseguir fazer com amor e vou tornar a vida daquela pessoa melhor também. Que maravilha, muito bom te ouvir, muito bom ouvir vocês, profissionais da Seleto. Conhecemos hoje sobre a Seleto Especialidades em Odontologia e Saúde. Um prazer receber Juliana Vilaverde, Cristina Vilaverde aqui no nosso estúdio, AlmaCast. Deixa as redes sociais, Juliana. Então, a gente está no Instagram e no Facebook, é Seleto Odontologia. Muito obrigada, meninas. Obrigada a todos que assistiram a esse episódio. Sigam as nossas redes sociais, AlmaCast no Instagram e no TikTok. Envie esse episódio para os seus amigos e até a próxima!